Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando olhamos a história, algo que podemos nos perguntar diante de tantas coisas é como Deus age, como Deus escolhe alguns para fazer uma coisa ou outra. E um ditado que costuma se dizer é que o Senhor não escolhe aqueles que estão preparados, mas que capacita os seus escolhidos. Se formos olhar isso, bom, tem certa lógica, né? Que se alguém está preparado para algo, é porque, antes de tudo, Deus lhe preparou de alguma forma. Tudo é de Deus. Deus que nos fez, que nos formou, Deus que nos deu as qualidades que temos. Se alguém sabe cantar, é porque Deus deu esta qualidade para ele. Se alguém sabe fazer isso ou aquilo, Deus assim o fez. E a Sagrada Escritura, ela, de alguma forma, ela já nos mostra isso. Quando o profeta Jeremias, logo no início do seu livro, apresenta exatamente estes pontos. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Antes mesmo que pensássemos, antes mesmo de qualquer ímpeto, o Senhor já sabe que nós somos, que nos formou, Ele pensa em nós. E assim, vemos que também diante das nossas próprias missões, Deus nos escolhe para algo específico. E Ele nos chama, nos capacita diante da nossa docilidade para corresponder àquilo mesmo para o que somos chamados. Podemos ver vários exemplos. Na Sagrada Escritura, por exemplo, quando olhamos para Abraão, aquele que teve os acontecimentos precedentes da sua vida ainda em Ur, depois quando sai, faz a primeira peregrinação e ali perde seu pai, tem todos os acontecimentos até ouvir a voz de Deus, e aí começa a ser formado pelo Senhor, mas já tudo aquilo já era um rudimento, e depois faz toda a peregrinação, todo o ouvir, e até mesmo os seus erros, Deus se utiliza deles para ir formando, para ir apontando, até que ele possa ser aquilo para o que Deus o fez, pai de uma multidão. Do mesmo modo, por exemplo, Davi, diante da educação que teve dos seus irmãos, o próprio sentido do pastoreio, depois ter sido chamado, em meio a todos os seus irmãos, aquele que foi escolhido por ter coração humilde, puro, teve sua primeira unção, mas não foi imediatamente rei, ao contrário, teve todo um caminho, olhar para a corte do rei, estar inserido ali, ou aprender até mesmo com os erros dos outros, de Saul, da sua corte, daquilo que agia, de como fazia, aprendia com seus acertos, até seus combates, até chegar a ser aquilo para o que ele foi feito. Rei em nome de Deus, reinar e corresponder à vontade de Deus. Do mesmo modo, também assim Deus faz com todos. Do mesmo modo, Deus assim o fez com São José Maria.
e começou a prepará-lo desde antes dos seus primeiros rudimentos, diante dos seus anseios, dos seus desejos. Quando às vezes vejo um pouco, a história, fico meio aliviado. São José Maria também fugia de ser padre no início, nem queria saber. De certa forma, me sinto tocado. Que bom, também não pensava, mas ainda assim Deus puxou. E ansiava ser um engenheiro, ponto que depois, já com várias casas na obra e tudo mais, dizia: olha, nem todo engenheiro conseguiria ter construído tantas casas como eu construí. E teve tudo isso. O pai queria que fosse, nem imaginava que ele acabaria fazendo o que o pai queria fazer, que ele fizesse, que queria que ele fizesse direito e tudo mais. Mas ele até ver as pegadas na neve, a partir dali se sentir o chamado, querer verdadeiramente corresponder, e assim ir ali forjando, aprendendo com seu pai, com o exemplo da sua mãe, para poder então, diante das luzes que ao longo do tempo Deus ia lhe dando, no dia 2 de outubro, aquele ano de 48, então verdadeiramente ver tudo. Mas tudo isso porque Deus fez um caminho até mostrar, até revelar, e ali a obra estava fundada. Ele buscava isso, ver. Omne ut videam, Senhor, que eu veja. Deus foi fazendo isso assim com todos nós. Foi nos preparando de algum modo para corresponder. E assim vemos este sentido de estarmos aqui. E por quê? Bom, este mês celebrávamos ao início mais um ano da fundação da obra, dia 2 de outubro. E aquele 2 de outubro de 28, onde tudo começara, com todas as perspectivas e as dúvidas, porque apesar da obra estar toda fundada, estava fundada porque é de Deus, mas tinha todo um caminho a ser feito. Então, Deus foi mostrando como fazer. E diante desta celebração, diante de tudo aquilo que Deus apresentou, o que podemos dizer? O que significa a obra? Por que esse chamado? Por que tudo isso? Porque Deus quis lembrar-nos, poderíamos dizer assim, Deus quis lembrar a todos, ao ponto de depois o Concílio Vaticano II, aquilo mesmo que São José Maria tanto buscou anunciar e apresentar, e ser por vezes chamado de louco e até mesmo de herege por causa disso, ser talvez, como apresenta Paulo VI, aquilo que é mais fundamental no concílio, chamado universal à santidade. E olhando um pouco diante daquilo que poderíamos dizer sobre a obra, do que poderíamos apresentar sobre tudo aquilo que aconteceu, este dom que Deus quis suscitar na sua igreja, diante deste despertar, poderíamos colocar 3 coisas que estão extremamente ligadas e nos auxiliam. O primeiro, o chamado universal à santidade, aquilo que somos verdadeiramente chamados. E depois, meio que como uma consequência disso, a santificação do trabalho. Como saber fazer, corresponder ao nosso chamado, de cada coisa específica a qual fazemos, para podermos assim, correspondendo à vontade de Deus, buscar a santidade. E depois, algo que pode nos ajudar
neste caminho, que é a devoção aos santos anjos. Pois bem, o que é ser santo? Devemos entender, em primeiro lugar, que todo homem é chamado a ser santo. Não, ser santo não é uma coisa genérica, tipo um quadro de abstração, uma coisa que ninguém sabe. Ser santo, todos somos chamados. Às vezes poderíamos esquecer disso, mas o Senhor mesmo nos alerta. Nos alerta quando basta olharmos as Sagradas Escrituras. No livro de Deuteronômio, nosso Senhor é bem claro. Ele faz um chamado ao seu povo. Diz ao seu povo aquilo que é o fundamento, aquilo que é o sentido da sua fé. Ouvir a Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus. Ouvir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor pede. E o que o Senhor pede, seja no Antigo e depois extremamente reiterado por nosso Senhor nos Evangelhos, é que sejamos santos. Sede santos, como vosso Pai é santo, como vosso Pai Celeste é santo. Buscar esta santidade, essa correspondência com Deus, este corresponder àquilo que Ele nos chama, esta unidade. Alguns poderiam dizer: nossa, mas ser santo assim parece uma coisa muito distante. Eu quero ser santo, mas quero ser um santinho e tal. Um católico que não quer ser santo ao ponto de estar nos altares, esse não é um católico de verdade. Devemos ter esta correspondência, este ardor, ser santo de fato, ter esta correspondência, não para os outros ficarem, não, mas ter esta busca, esta correspondência de, olha, a minha vida ela tem que corresponder plenamente a Deus, não é qualquer coisa. Santinho não existe. Existem aqueles que corresponderam a Deus de fato com a sua vida. Isso é ser santo. Santo Agostinho não foi um santinho que fez uma coisinha ou outra. Não, ele buscou corresponder a Deus de fato. Por isso foi canonizado, por isso foi reconhecido. Ainda que não sejamos, mas devemos querer fazer tudo para isso. Todos os homens são chamados a isso. São José Maria o fez. E tantos e tantos homens o fizeram. Também nós podemos fazer. Diante do povo. E entender que essa é a nossa vocação fundamental. Mas para correspondermos a ela, Deus dá um caminho específico a cada um. Sacerdócio, a vida consagrada, ser celibatário no meio do mundo. Deus dá uma vocação, um chamado específico para cada um, qual devemos buscar, ouvir, ver, discernir, para sabermos trilhar este caminho de correspondência. Porque não existe esse subterfúgio de categorias, santo A, santo da classe B, ou sou santo, ou busco corresponder a Deus ou não. E como ser santo? Já que Deus me chama a isso, como eu posso ser santo? Bom, se pensarmos naquilo que os santos fizeram, talvez pudéssemos resumir. Vários tentaram resumir de várias formas, mas ser santo, creio eu, não é outra coisa do que saber amar, saber corresponder ao amor de Deus por nós.
Mas para amarmos e correspondermos a este amor que Deus nos dá, devemos entender que, em primeiro lugar, nós somos amados. Deus nos ama. Não podemos ficar nessa de menos. Não podemos ficar plagiando as coisas. Nossa vida não pode ser isso. O recém-canonizado Carla Pucci, São Carla Pucci, tem uma frase que diz: todos nascem originais, mas alguns morrem, tornam-se fotocópias. A gente não pode ser isso. Um plágio mal feito de alguém, plágio, umas tentativas de... Não. Eu tenho que corresponder de verdade, ter esta sinceridade, ter esta originalidade de amar a Deus verdadeiramente naquilo que Ele me pede. Como fazermos? Como entender que somos amados? Bom, é uma forma bem fácil de entendermos tão grande amor de Deus. Basta olharmos para a cruz. Quando olhamos para a cruz, devemos entender por que Deus foi crucificado. Por que Deus sofreu a sua paixão e sua morte? Para remir os pecados? Fato. Do mundo todo, de todos? De fato. Mas também não só por todos, mas por cada um. Ao ponto de podermos dizer: Ele se entregou e derramou todo o seu sangue por mim. A gente tem que se apropriar disso para ver este tão grande amor que Deus tem por cada um. Tem um padre Augusto Dantas, que tem algumas meditações dele que eu gosto muito. Uma das suas frases que eu gosto é quando ele diz: Deus só sabe contar até um. É cada. Não é um monte. É um. Cada um. Devia a cada um individualmente. E ama a cada um. E é isso que devemos ver, nos sentir amados. Não é? Às vezes a gente tenta colocar o amor de Deus como num sentido: porque eu estou sofrendo, porque é assim, porque fulano, porque Beltrano. Deus me ama. Olhemos para a cruz e entendamos isso. Foi por mim. E a partir disso, de entender que Deus derramou seu sangue inteiro, que Ele se entregou por mim, a partir do momento que entendemos que Deus deu o seu amor e entrega por nós, enquanto Deus nos ama, saber corresponder a este amor. São José Maria, em Suco, apresenta no ponto 797: amar é não albergar-se, senão um único pensamento. Viver para a pessoa amada, não se pertencer. Estar submetido venturosa e livremente, com a alma e o coração, a uma vontade alheia e ao mesmo tempo própria. Amar é isso, este ato de inteira doação, de saber dar-se ao outro, de buscar corresponder ao querer do outro. Em primeiro lugar, devemos saber amar a Deus, porque se não sabemos amar a Deus, se não sabemos amar,
Temos falsos amores, distorções, cópias mal feitas. Devemos ser diferentes, não querendo antecipar o exame de consciência, mas talvez já o fazendo, olhar para nós e nos questionar: amamos a Deus deste modo? Sabendo não buscar o meu querer, a minha vontade, os meus caprichos, mas sabendo verdadeiramente corresponder à vontade dele para mim, tendo o meu querer correspondente ao querer dele, deixando que o meu querer seja o querer dele para cada um de nós, para mim. Ou eu fico guardando as coisas? Eu faço por querer de Deus o meu querer? Porque Deus quer sempre o melhor para nós. Sabemos verdadeiramente amá-lo, sabemos corresponder, buscar isso. Se o amamos, buscamos nos deixar ir transformando, ser modelados por Ele, estar mais perto dele, nos tornar mais parecidos com Ele. Aquele que ama se parece com aquele que é amado. Basta vermos coisas simples. Um filho em geral tem traços do seu pai, seu modo de falar, seu modo de andar. Talvez já tenha acontecido com vocês quando eram pequenos, né? O imitar o pai, o modo de andar, o modo de falar. Ou alguém que admira. No seminário, o que mais vai acontecer era isso, né? Falar do jeito que o repórter falava, falar como o bicho falava. Esse ato de imitação, não como chacota, mas ao contrário, como ato de amor. Quando vamos buscando amar a Deus, nós vamos nos deixando transformar nosso coração, os nossos atos. A santidade se passa também por isso, por esse ato de transformação. Em Forja, São José Maria nos diz: a santidade não consiste em grandes ocupações, consiste em lutar para que a tua vida não se apague em terreno sobrenatural. Consiste em te deixar queimar até a última fibra, servir a Deus no último lugar ou no primeiro, onde o Senhor te chama. Às vezes a gente acha que a santidade é algo... Não. São José Maria mesmo era chamado, até no dia da sua canonização, do santo do ordinário, do santo do cotidiano. Não era de fazer coisas extraordinárias, e ele nos apresenta exatamente isso. Aprender a corresponder às pequenas coisas, na vida de oração, no compromisso diário diante daquilo que eu devo fazer em casa, no trabalho. Saber corresponder essa vivência. E por isso, ao perguntarmos como fazer, ele apresenta quase vários pontos de caminho que ele apresenta exatamente isso. 2 deles, primeiro, ponto 817, talvez não mais convencional: a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante. Depois, talvez, o mais conhecido, que enfatiza e mostra os detalhes, o ponto 815: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, está no que fazes.
Sempre que eu leio, eu confesso que eu ouço um ecoar. Não basta fazer as coisas, fazer de qualquer modo. Eu devo ser, entender aquilo que eu sou, corresponder àquilo que eu sou chamado, estar verdadeiramente inteiro naquilo que eu estou fazendo. E assim corresponder. Buscar sempre o melhor, a excelência, não para que os outros me aplaudam, não. Mas porque eu sou chamado a fazer sempre o melhor. Porque não é para minha esposa, para o meu esposo, para o meu patrão, não. É para Deus. Em primeiro lugar, é para Deus. Isso que devemos ver. É o que eu sou chamado. Em casa, corresponder. A minha família, minha esposa, os meus filhos, os meus pais. Ser alguém que é presente. Não adianta, às vezes muita gente não é presente. Está ali de corpo. Mas a cabeça está no príncipe regente da casa, porque a rainha, que até Deus não perdeu espaço. O príncipe regente tomou o poder, o seu lar. Não, eu tenho que dar atenção, estar ali, conversar, ajudar os meus pais, se eu ainda moro com eles, ajudar minha esposa, colocar as coisas no lugar, a lavar a louça, a fazer isso, a fazer aquilo, a cuidar das crianças, ajudar os meus filhos, né, se ainda é pequeno, né, nas pequenas coisas, né, tocar fralda, dar banho, seja mais grandinho, fazer os deveres de casa, estudar, tá ali, dar atenção, saber ouvir também a esposa, ouvir também os pais, ouvir os filhos, contar aquilo que foi feito na escolinha, aquilo que foi feito uma experiência nova. Ainda que cansado, saber descansar no estar com eles. Às vezes ainda que meio piscando de sono, brincar, aquela historinha para dormir, tem essa presença. Deus nos dá esta graça, a cada um ao seu estado. A vocês, isso. Está correspondendo se é na vida de família, no trabalho, ter este empenho nas pequenas coisas, fazer do melhor modo, colocar os detalhes. Isso aqui não precisa tanto, precisa. Porque não é o patrão ver que eu enfeitei, é porque eu quero ter esta singeleza com Deus. Cuidar dos pequenos detalhes, porque é para Deus. Então, se eu trabalho numa loja atendendo alguém, vou trabalhar com o melhor modo, com a disponibilidade, fazendo isso, fazendo aquilo, sendo voluntarioso, querendo ajudar. Eu trabalho no escritório, na fábrica, enfim, ter este empenho. Saber dominar, para ter paciência diante das contrariedades, dos impasses, saber o modo como falo, saber também estender a mão aos outros. Mas aí ele vai passar à minha frente. O importante é que eu fiz o melhor. Não interessa se o patrão vai ver ou não vai ver. Interessa que Deus está vendo. Em primeiro lugar, é Deus. É quando trabalhamos com afinco, algo que pode ser de extrema ajuda, em primeiro lugar, não querer fazer nada por retribuição ou elogios. Nosso Senhor mesmo diz,
Se é para isso que queremos, para ter retribuições e elogios, aí já está a nossa recompensa. Não? Devemos ter aquele bom conselho do Evangelho, reconhecer, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos ter feito. Pode ser que venha, mas não querer isso, não querer coisas, olhar para Deus, querer a maior recompensa, ser um bom investidor. Né? No seminário, tive uma matéria que falava também sobre investimentos, parte de administração, e um dos pontos sobre investimento é o tempo. Então, pois bem, não querer tirar imediatamente, porque a lucratividade é pouca, é simplesmente um tapa nas costas. Quando deixamos, temos uma recompensa que supere muito. Poderemos ter o céu. É essa a nossa maior recompensa. É isso que devemos querer. Mas ao mesmo tempo, se estamos à frente de um grupo, saber reconhecer o trabalho alheio. Saber elogiar para amenizar, ajudar. Ter esta boa fomentação. Ter isso em mente. Dar mais. Também na igreja, na sociedade, com os amigos. Saber dar exemplo. Exemplo diante da nossa vida de oração, diante dos nossos atos. Por exemplo, na missa. Buscar chegar antes, parar, rezar. É fato que talvez alguns dos senhores tenham muitos filhos. E chegar cedo na missa com os muitos filhos, isso é quase impensável. Só se começar às 10 horas da manhã para ir na missa da noite. Né? E mesmo assim ainda é capaz de sair atrasado. Mas buscar ter este esforço. Fazer o melhor. Às vezes não vai dar para chegar, vai ser chegando na hora. Mas ter este empenho de já sair puxado de oração. Também isso é um investimento, até para demonstrar aos próprios filhos, é um pouco daquilo que Deus chama, este ensino. E também o ensino aos outros. Em que, em geral, eu comento muito isso, mas quando eu faço casamentos, né? Quantos Deus quiser. E quando vierem as piadinhas sem graças, que são um destilar de víboras, não ligar. Não tem televisão em casa, não tem não sei o quê. Prefiro Deus do que uma televisão. Quero criar um time inteiro de jogadores para o Senhor. Saber dar também respostas. Deus me deu um chamado de generosidade, quero corresponder a isso. Buscar a confissão frequente, buscando preparar-se bem para a confissão, fazendo bom exame de consciência, com regularidade. Buscar conhecer a fé, ter esta aplicação para poder ensinar bem aos familiares, mas também para ensinar com os atos, tendo respostas, sabendo aconselhar aos outros, aos amigos que vêm, e até mesmo algum desconhecido que chegue a perguntar, ter este ato de apostolado, e para termos um bom apostolado, ter esta proximidade com Deus, conhecê-lo, conhecer a verdade. E diante deste caminhar na correspondência, algo que nos ajuda é a vida de piedade. Como dizia na homilia, uma das devoções de São José Maria era ao anjo da guarda.
E Deus, de modo providente, fez que a fundação da obra fosse neste dia. E vemos o quanto o Santo Anjo ajuda. Não só a despertar, como São José Maria, ao ponto de chamá-lo de seu reloginho, mas também ajuda em tantas outras coisas. Não querendo repetir a homilia, mas às vezes diante das angústias, está certo que a região dos lagos não tem tantas cidades agitadas como Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas quem geralmente vai em Cabo Frio sabe que encontrar vaga é quase encontrar um pote de ouro, né? Então pedir. Às vezes, uma questão prática que já nos leva a fomentar isso, ter esta intimidade, pedir a vaga, pedir para conversar com aquele amigo, está passando por um momento difícil, então alguém que se deva corrigir diante de um erro que está acontecendo, e às vezes sabe que a conversa, o jeito da pessoa é mais duro, é mais fechado, pedir ao anjo da guarda, pedir ao anjo da guarda da pessoa também, para que já vá preparando o coração daquela pessoa, para que seja aberta a conversa, ter este pedido para que lembre das coisas, seja na prova, seja no trabalho, para se ter uma boa eficiência, para poder corresponder a Deus. Saber, verdadeiramente pedir ajuda àquele que Deus nos deu para nos ajudar, nos auxiliar, nos guardar. Ter isso. Saber buscar estas pequenas coisas. A nossa devoção, por vezes, se faz assim, com jaculatórias, com iniciativas, mas também sabendo dialogar. Dialogar com aqueles que são nossos amigos, que Deus nos deu assim. E se os santos anjos, nossos fiéis custódios, tanto nos auxiliam, muito mais nos auxilia aquela que é a Rainha dos Anjos, nossa Mãe, a Virgem Maria. Ela quer que nós, seus filhos, escutemos e sigamos a voz do seu Filho. Ela nos quer verdadeiramente nesta correspondência, nos quer no céu, nos quer santos. Por isso, acorramos a ela, peçamos a sua intercessão, para que ela nos auxilie, para que ela nos mostre este caminho verdadeiro, para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, santos. Busquemos essa intimidade com ela, em particular neste mês, onde é o nosso segundo mês de maio. O mês de maio, no norte, do hemisfério norte, é o mês da primavera e é apresentado como o mês mariano. No sul, temos o mês de outubro, mês também dedicado à Virgem Maria, mês do Santo Rosário. Acorramos também a ela neste mês também dedicado a ela, para que ela possa assim nos ajudar a esta correspondência ao Senhor. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.